capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Onde nós intercedemos. Nosso culto público, nós temos um período de intercessão, onde nós intercedemos pelos missionários. A nossa igreja contribui orando, encorajando e financeiramente também com 10 missionários. E nós vamos orar por eles. Nós oramos também aqui pelo hospital da cidade, pela UPA, pelos médicos, enfermeiros. Mas eu também quero orar pela sua vida. Quem sabe você chegou aqui também carente de uma oração, precisa do agir do Senhor na sua vida. Esse é o momento. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Esse é o momento onde nós lançamos sobre Cristo as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Você tem essa oportunidade de colocar diante de Deus. Nós estamos aqui na presença do Deus vivo e verdadeiro. Eu quero convidar também as crianças que venham, que nós vamos orar pelas crianças. Elas terão um momento ali com os professores, com as irmãs. Presbítero Dino, por favor, meu irmão, vem aqui para você orar pelas crianças, pelo hospital, pelos missionários, pela UPA, os médicos. E agradecer também a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pedindo, por favor, sobe aqui, Dino. Ore por nós. Sim, Deus. O Senhor as conhece, mas o Senhor quer ouvir de nossos lábios. Isso nos faz dependentes do Senhor e assim queremos ser sempre. Queremos colocar essas crianças diante do Senhor. Sim, Deus. Que elas estejam prontas para ouvir a Tua palavra, que os corações sejam alcançados, que o Senhor use essas pessoas como instrumentos nas mãos do Senhor. Amém. Sim. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim. Amém. Amém, Deus. Sim, Deus. Amém. Amém, amém. As crianças então vão acompanhar as professoras. Daqui a pouquinho eu estou chegando lá para fazer uma oração com vocês. Queridos, nós estamos recebendo com muita alegria o pastor Joe. O pastor Joe pregou ontem, hoje pela manhã, e agora no encerramento, no culto público. Gostaria então de convidar o pastor Joe. Vou convidar o presbítero Zilmar, por favor, Zil, para você orar pelo pastor Joe.
Tem sido um tempo muito especial. Se você veio hoje pela manhã, tenho certeza que Deus falou ao seu coração, como também ontem. E eu segurei para não chorar hoje, pastor Joey, porque foi especial demais ouvir o Evangelho mais uma vez, com graça, com simplicidade, ao mesmo tempo com muita profundidade. Presbítero Zilmar, por favor, meu irmão, ore pelo pastor Joey. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua santa presença em oração nessa noite, para rogar a Tua bênção sobre o Teu servo, ó Deus, que estará trazendo agora o recado que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite. Sim. O Senhor use o Teu servo, ó Deus, com poder, o poder do Espírito Santo, ó Deus, para transmitir a mensagem do Senhor nessa noite. Amém. Abençoe Teu servo, sua família, cuide deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Antes de fato expor a palavra aos irmãos esta noite, eu gostaria de fazer 3 rápidas observações à igreja. A primeira delas, obviamente, gratidão para os irmãos terem me convidado para essa festa e ter me dado a honra de poder compartilhar a palavra com vocês, e eu fico muito grato. Segundo, uma palavra de reconhecimento, e aí é um reconhecimento não necessário dos irmãos, mas daquilo que Deus opera em nós por meio da Escritura. É impressionante como nós estamos aqui desde sexta, com a igreja em si, desde sábado, digamos assim, e nesse tempo tão curto, nós já desenvolvemos algumas amizades tão profundas. E digo com esperança, e muito longínquas, porque ela será eterna, pela graça de Deus. Então, fico muito grato aos irmãos e feliz, porque Deus proporciona isso a todos nós, não somente a mim. E a terceira palavra é uma palavra de estímulo, que os irmãos não percam jamais essa característica de acolher aos que chegam, de abraçar aos que vêm, aos visitantes que, como eu, vêm até a presença de vocês, trazidos por Deus, né, pela vontade dEle. Vocês não imaginam a diferença que isso faz na vida de uma multidão, que hoje busca um mínimo de relacionamento que seja confiável. Espero apenas ser acolhidos. Eu espero que os irmãos preservem essa característica tão marcante e tão, digamos assim, graciosa na vida desta igreja, que, claro, completa agora seus 45 anos. Quero convidá-los, então, que, por favor, leiamos juntos o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos. Agora no capítulo de número 7, por favor. Marcos, capítulo de número 7. Verso 24, nessa narrativa dos evangelhos, e diz assim a Escritura: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Há poucos meses atrás,
faleceu José Pepe Mujica, também ex-presidente do Uruguai, um presidente de linha ideológica de esquerda, e muito admirado, inclusive, porque dizem, não conheci a história pessoalmente, mas dizem que era muito coerente com a sua ideologia, com seus pensamentos, com as suas convicções. Mujica faleceu de um câncer, se eu não estiver enganado, de esôfago ou fígado, alguma coisa assim, no aparelho digestivo. E nos últimos meses, já ciente de que a enfermidade avançava, né, para um estado talvez até terminal, ele tomou a decisão de interromper completamente o tratamento. Não iria fazer mais o tratamento e aguardaria, obviamente, que a morte chegasse. E, em virtude disso, ele foi entrevistado. Vários repórteres foram conversar e falar com ele nesse momento tão crucial, no fim de sua vida. E Mujica, então, disse a seguinte frase: eu não creio em Deus, mas espero estar errado. Essa foi a frase de Mujica. Eu não creio em Deus, mas espero estar errado. É surpreendente como existem pessoas que depositam sua esperança no erro. Isso torna tudo o que vimos até aqui e o que ocorre a cada domingo nesta igreja essencial. Porque o conhecimento ou a compreensão do que a gente lê é fundamental, para que a nossa esperança esteja alicerçada, esteja colocada naquilo que de fato tem sim. É sim verdade, principalmente nos traz confiança e, obviamente, segurança. Por isso é tão importante compreender o que lemos, ou o que vimos lendo, digamos assim, ao longo, obviamente, da nossa vida cristã. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para essa pequena narrativa, esse pequeno milagre de Jesus, que, na minha opinião, nós não compreendemos perfeitamente. E necessitamos, de fato, compreender, porque é essencial para as nossas vidas. Os irmãos devem se lembrar que hoje cedo eu falei que há duas características dos evangelistas que precisamos sempre estar atentos quando lemos o Evangelho. Uma delas, a seleção. Seleção é, obviamente, a capacidade que o autor tem de fazer seleção de alguns textos, de algumas passagens, para fazer compor o Evangelho. Claro, esse texto foi selecionado por Marcos, que inclusive entendemos, pelos estudos, ser provavelmente o primeiro dos 4 evangelhos. Tá? Mateus segue um pouco a narrativa de Marcos, e, portanto, a narrativa de Mateus pode depender dessa que Marcos faz aqui. O segundo ponto que nós mencionamos é exatamente o caráter de arranjo. O evangelista tem a liberdade de arranjar os fatos, a narrativa, os ditos. Se você é alguém que milita aí no campo dos estudos bíblicos, vai ler alguém dizer que são perícopes, que são períodos ou propriamente trechos que estão inseridos em lugares diferentes. E a pergunta, obviamente, fundamental aqui é por que Marcos insere esse milagre exatamente aqui, exatamente neste ponto. E aí nós nos deparamos com uma outra realidade dos evangelhos, que é muito importante que tenhamos, que nós chamamos de contraste. Os evangelistas escrevem uma forma de expressar exatamente a sua mensagem, é fazer contraste, fazer comparações. Isso está, digamos assim, distribuído ao longo de todos os evangelhos. A gente conhece vários deles. Por exemplo, só a título de informação mesmo, quando você lê, por exemplo, João capítulo 3, sobre Nicodemos, e lê João capítulo 4, sobre a mulher samaritana, inevitavelmente João está comparando os dois. Uma mulher completamente pecadora
completamente à parte da sociedade, e um homem da alta sociedade judaica, chamado Nicodemos. E é curioso, porque ambos necessitam da mesma coisa. A Nicodemos, Jesus diz que, na verdade, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito e é nascido da água. A mesma água que ele oferece à mulher samaritana. Contraste. É basicamente uma forma que os evangelistas trazem, obviamente, a sua mensagem. Há outros exemplos. Se você passar a página aí da sua Bíblia um pouquinho, você vai encontrar, por exemplo, no verso de número 22 do capítulo de número 8, que trouxeram um cego para que Jesus pudesse, de fato, curar. E esse cego rogava, aliás, ouviu que Jesus passava por ali, e ele rogava a Jesus que, na verdade, pudesse curá-lo. É um contraste até irônico do Evangelho de Marcos, porque o que este cego, na verdade, vê em Jesus, que aqueles que veem não enxergam. Não sei se percebem a ideia, o que o cego viu, que os discípulos e, obviamente, os judeus não viram. No texto que lemos tem o mesmo contraste. Eu vou chamar a atenção para você do capítulo 7, para que você perceba isso. Veja bem, começa no capítulo 7 dizendo: reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, note bem a observação, vindos de Jerusalém. Jesus não está em Jerusalém, mas esses escribas e fariseus sobem de Jerusalém em direção, obviamente, aqui a Cananeia, onde obviamente, Cananeia não, mas a Galileia, onde Jesus provavelmente estava, exatamente para encontrar-se, digamos assim, com Jesus. É obviamente a alta classe teológica de Israel. Um escriba era medido em sua importância exatamente por essa condição. Quando ele chegava a ser escriba ou rabino em Jerusalém, é porque ele atingiu o ápice da carreira. Ele está no coração teológico do povo de Israel. Ele está no lugar mais importante e, obviamente, usufruindo de funções de grande relevância. E entre eles havia, obviamente, uma disputa para que pudesse ocupar lugares assim, pois são estes homens que aqui estão. O ministério de Jesus já causara tal impacto na sociedade judaica que então são enviados os melhores teólogos para investigá-los, os melhores escribas, os doutores da lei, para tentar entender o que significava aquele movimento que crescia, obviamente, com a popularidade de Jesus Cristo. Eram esses, obviamente, os escribas. E fica bem evidente no verso 5, se você puder observar, diz o texto: interpelaram-no os fariseus e os escribas. O verbo aqui originalmente é que eles questionaram. Eles não procuravam Jesus, obviamente, por uma preocupação de adquirir um conhecimento, ou uma mera análise, mas eles já foram até a presença de Jesus, já com o objetivo específico de julgá-los, de se interpelar, de questionar, de realmente colocar Jesus à prova. É basicamente o que eles pretendem. Isso fica evidente quando nós chegamos ao capítulo 8, por exemplo, que faz parte desse contexto também, no verso de número 11, e diz que, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e com Jesus, tentando-o. E aqui a expressão significa que Jesus está sendo colocado sob teste, fazendo uma prova, estão testando a Jesus. Essa é, obviamente, a comparação. Nós temos, de um lado, obviamente, a grande elite teológica, tá certo? Os pastores, os professores de seminário, aquelas pessoas que detêm alto cargo e alto conhecimento, são reputadíssimos, mas que não conseguem ver em Jesus o que a mulher Ciro-Fenícia viu. Esse é um contraste. Há um segundo contraste no texto, se você puder observar também, que juntamente com isso, o evangelista, e é muito comum isso, o tema comum dos evangelhos, enfatiza a ideia que os discípulos também não compreendem.
Eles também não percebem, eles também não veem com clareza. Aliás, é dessa passagem que vem uma das ilustrações mais claras de Jesus, que revelam exatamente qual era a condição dos seus discípulos, que eram homens crentes, sem dúvida alguma, mas não tinham essa perspectiva, não tinham essa compreensão. Por exemplo, se você puder observar, verso 52 do capítulo 6, ainda nesse mesmo contexto. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Jesus andara sobre o mar, e quando Jesus se aproxima deles, eles ficam aterrorizados, e então Jesus os acalma e entra no barco, e então Marcos faz a explicação. Eles ficaram aterrorizados com tudo isso porque eles não compreenderam o milagre dos pães, eles não entenderam, eles não tiveram, obviamente, a compreensão, curiosamente, do milagre dos pães, mas eles não tiveram. Se você caminha um pouco, veja no verso 17, verso 18 do capítulo 7, depois de Jesus ter o embate com esses escribas e fariseus, e depois de ter dito uma parábola, no verso 17, quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse Jesus: assim vós também não entendeis? Claro, eles não compreenderam. Não compreendeis tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar. Então Jesus precisa explicar a parábola aos discípulos, porque os discípulos também não compreendem, não entendem. Se você andar um pouquinho a mais, capítulo 8, que ainda está dentro do mesmo contexto, veremos isso posteriormente, mas no capítulo 8, veja o que diz o verso de número 17. Jesus diz aos seus discípulos que eles devem se guardar do fermento de Herodes. E diz o verso 16, que eles então começaram a discutir entre si, porque nós não trouxemos pão para o barco. Jesus perguntou: por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Por acaso falta fé para vocês? Dureza do coração, é exatamente isso. Acrescenta o verso 18: tendo olhos vocês não veem, tendo ouvidos vocês não ouvem, não vos lembrais? E Jesus faz a pergunta: quantos cestos vocês recolheram da primeira multiplicação? E quantos cestos vocês recolheram da segunda multiplicação? E eles respondem ao que Jesus diz no verso 21, até agora vocês não compreenderam? Vocês não entenderam isso? E é por isso que logo depois nós temos, obviamente, essa cura do cego de Betsaida, que tem uma característica muito particular. O cego de Betsaida é um milagre que Jesus cura em duas etapas. Não é isso? Ele faz o lodo, passa nos olhos, enxerga, mas vejo como árvores que andam, depois ele faz o processo novamente e aí ele vê com clareza. A pergunta, obviamente, que a gente sempre se faz, é por que Jesus aqui faz um milagre a prestações tipo Casas Bahia, né? Em duas etapas, em dois momentos. Resposta errada. Li uma vez um comentário, e o comentarista disse que porque, na verdade, essa enfermidade era resistente ao Espírito Santo. Mentira. É simplesmente perda de tempo. Esse é o tipo de comentário que você, se tiver em mãos para ler, passando por essa passagem, você nem doa para ninguém. Você já joga fora, porque isso não acrescenta nada na vida das pessoas. A razão é simples. O cego de Betsaida é exatamente a ilustração da condição dos discípulos. Eles veem, mas não veem com clareza. É um contraste. Eles veem como cego, ainda não plenamente curado, mas ainda não enxergam com toda clareza. Por isso, esse milagre associa a toda essa passagem, e obviamente Marcos também o incluiu nesse contexto. Obviamente os discípulos então não entendem. O pano de fundo da discussão de Jesus com os próprios fariseus é um pano de fundo óbvio relacionado à purificação, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Esse é o contraste.
É esse o ponto fundamental, inclusive comparando com a mulher. Enquanto a conversa de Jesus com a mulher Ciro-fenícia tem a ver com a vida da filha, os fariseus estão preocupados porque os discípulos comem sem lavar as mãos. E a preocupação aqui não é higiene, é cerimonial, porque, veja bem, é uma purificação por meio da água. Não sei se você sabe, mas esse processo de purificação das mãos, da lavagem das mãos, é um rito. A mão não pode mergulhar sobre a água. A mão precisa estar estendida. A água era derramada sobre a mão porque a água não podia passar novamente sobre a mão, senão ela não faria a sua purificação. Essa lavagem cerimonial, que é própria aqui dos fariseus, esquecendo-se que a purificação não acontece mais por lavagem de água, nem por cerimônia. A purificação acontece por Cristo Jesus, sem dúvida alguma. Mas esse é o pano de fundo. Além do que, a passagem da mulher Ciro-fenícia, que é um ponto que não vamos abordar aqui, é, obviamente, o cumprimento de um tipo do Antigo Testamento. Neste ponto, Jesus realiza o milagre da mulher Ciro-fenícia de Tiro e Sidom, que está relacionada, obviamente, ao milagre de Elias, tá certo? Mas é apenas um cumprimento e, obviamente, nosso tempo não permite. A pergunta que eu gostaria de tentar responder com os irmãos é basicamente o que esta mulher compreendeu, que os discípulos não entenderam, e que os teólogos fariseus também não. O que ela percebeu que os demais não perceberam? Essa é a pergunta que eu gostaria e que eu creio que é crucial no texto. E a primeira observação é que existe sim um elemento de fé nesta mulher. Existe o elemento de que ela crê. O texto diz no verso 14 do capítulo 7, verso 14, que na realidade há uma ênfase aqui. Veja, somente para corrigir, diz o verso 24, 25, particularmente o 25 do capítulo 7, que a mulher, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela ouviu a respeito de Jesus. O verbo ouvir é importante. O verbo ouvir não é meramente uma narrativa dizendo que ela tomou conhecimento ou que ouviu uma notícia, mas é mais do que isso. Em geral, nos evangelhos, a ideia de ouvir é uma ideia que implica em fé. Hoje à noite situaram aqui Maria, né, que quedava-se aos pés de Jesus para ouvir. O verbo ouvir tem essa implicação, que muitas vezes distingue do verbo observar. Note isso, verso 14 do capítulo 7, que eu citei antecipadamente, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos, creiam. É esse o ponto. Tanto que no verso 16 ele conclui dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso tem a ver com fé. Ou seja, quando logo depois Marcos diz que a mulher, tendo ouvido, procura Jesus, Marcos está dizendo que houve uma atitude dela de fé. Ela compreende quem é Cristo Jesus, ainda que tenha apenas ouvido. Para ficar um pouco mais claro, deixe-me dar um outro exemplo. Se você puder, vá ao capítulo 14 do Evangelho de Lucas. E já dou uma recomendação. Sempre leia capítulo 14 de Lucas, junto com o capítulo 15. Se você ainda não observou, observe agora. São 2 jantares. Contraste. Um na casa de um dos principais da sinagoga e outro com publicanos e pecadores. 2 jantares. No primeiro jantar, a disposição de ânimo, de humor de Jesus é de ira. Obviamente, ele se vê ofendido pelas práticas farisaicas cometidas dentro da casa da sinagoga e é completo aborrecimento. Se você quiser saber o que aborrece Jesus, dá uma lida nesse capítulo 14.
Mas a ênfase do capítulo 15 é que é exatamente um momento de grande alegria. Inclusive as 3 parábolas, conhecidas como parábolas gêmeas, né? Falamos da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, que sempre conclui com o mesmo tema. Era necessário que nós nos alegrássemos. Há mais alegria no céu do que... É essa a ideia, de que a alegria é a conclusão das 3 parábolas, porque os fariseus não entendiam como é que Jesus podia estar alegre no meio de pecadores. Como é que ele se alegra no meio de homens, de publicanos? Isso é incompreensível. E por isso as 3 parábolas estão explicando por que é que Jesus se alegra no meio deles. Mas no meio dos pecadores, Jesus se alegra. No meio dos religiosos fariseus, ele se aborrece. Mas olha que detalhe interessante, diz no texto. Verso 1 do capítulo 14. E aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. É o olhar, é exatamente essa ideia. Nesse olhar não tem fé. É a expectativa de poder, de alguma forma, sim, julgar. Agora, curiosamente, quando você vai ao capítulo de número 15 e observa o que diz o verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para... Percebem a diferença? Enquanto publicano e pecadores se aproximam para ouvir, fariseus e escribas aproximam para observar. É obviamente uma comparação, é tanto uma comparação que o verso 35 conclui o capítulo anterior com a ligação entre os dois. Se você puder ler, termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, o texto de Marcos já nos introduz a ideia de que o problema aqui é fé. Pessoas que se aproximam de Jesus por outros motivos e não pela fé. A mulher cirofenícia, ela se aproxima de Jesus com fé. A fé a leva até lá. Ela ouviu, toma conhecimento, crê que Jesus é capaz e poderoso para realmente libertar a sua filha e o procura. Os fariseus estão completamente preocupados em observar se ele de fato cumpre os ritos judaicos. Esses ritos legalistas que eles possuem, não sei se você conhece, não sei nem se alguém aqui é descendente de judeu, mas o rigor permanece até o dia de hoje. Eu morei por vários anos num dos bairros mais judaicos do Brasil, se não o maior deles, chamado Higienópolis, em São Paulo. Em alguns prédios, que são condomínios de judeus, o elevador no dia de sábado é programado para parar por alguns segundos em todos os andares, ao longo de todo o dia de sábado, das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado. Por quê? Porque sábado não se pode trabalhar, e apertar o botão do elevador não é permitido. Esse legalismo estava presente, e por isso eles estão preocupados com o lavar as mãos, com essa purificação, mas a mulher, na verdade, procura Jesus porque ela, tendo ouvido, eu creio sim que há uma indicação aqui de fé. Segundo, eu creio que absolutamente o que Marcos nos mostra nesse milagre é que a mulher compreendeu um conceito que a gente gosta de falar, mas não sei se a gente sabe exatamente o que significa. Ela entende a suficiência da graça. O diálogo, que parece estranho para nós, é até ofensivo, Jesus dizer que não é lícito tomar o pão dos filhos e dar, obviamente, aos cães, e aparentemente comparando o gentio com o cão, isso nos dias de hoje daria um processo de assédio e de discriminação. Não, Jesus provoca exatamente para que a mulher manifeste sua fé. Aliás, nós cremos sim que Jesus já conhecia o coração dela, conhecia o problema dela, já sabia o que deveria acontecer e, portanto, Jesus, obviamente, conduz o diálogo para que ela possa fazer a sua confissão de fé. Por isso não é ofensivo, é sim provocativo, que é o que Jesus promove.
Mas é interessante o diálogo, não sei se você já pensou sobre isso, que Jesus diz à mulher, não é justo tomar o pão dos filhos e entregar aos cães. E então ela diz, Senhor, basta migalha. Ela não argumenta direitos, ela não argumenta igualdade, ela não se diz também filha de Deus, porque ela reconhece a sua condição. A única coisa que ela diz é, Senhor, para mim basta uma migalha da tua graça, porque a tua graça é suficiente. Totalmente diferente do que eu, me permito dizer, inclusive eu mesmo costumo dizer. Nós costumamos repetir as palavras de Paulo, que sim, a tua graça me basta. Mas será que basta? Será que de fato a graça de Deus tem sido suficiente para você e para mim? Porque posso estar enganado, mas o que eu vejo são uma quantidade imensa de cristãos que se declaram evangélicos, muitos deles presbiterianos, outros ainda reformados, que defendem fielmente a suficiência da graça, mas que vivem, sim, insatisfeitos com a vida que possuem. Como se o que eu tenho não é suficiente? É a graça e mais alguma coisa. A graça e mais a obra, essa é salvação. Mas nós que criticamos tanto a teologia da prosperidade, vivemos insatisfeitos porque para nós a graça de Deus não é suficiente. Tem que ser a graça e mais a saúde, a graça e mais a riqueza, a graça mais a prosperidade, a graça e mais o sucesso, e aí eu vou estar feliz, e aí eu vou estar satisfeito, e aí sim eu vou servir a Deus de coração. O que a mulher nos traz é uma lição oposta. Ela diz, não, Senhor, eu não preciso do pão, eu não preciso de toda a graça, para mim uma migalha é suficiente. Se o Senhor me conceder uma migalha da tua graça, é o suficiente em minha vida. É essa disposição desta mulher que muitas vezes nós, de fato, ignoramos. Há um autor chamado Thomas Watson, puritano. Ele tem um livro muito interessante, um livrinho pequeno, chamado Doutrina do Arrependimento. Vale a pena ler, já foi traduzido. Na introdução, Thomas Watson diz que as duas coisas mais difíceis que ele encontrou no ministério dele, eu creio que o Bruno vai concordar comigo, ou com ele, né? É fazer um ímpio triste pelo seu pecado e encontrar um cristão alegre pela sua salvação. É impressionante, porque este momento nosso devia ser o momento de nossa maior alegria. Não pessoas amarguradas, tristes, mas se você sai à rua, vai encontrar pessoas em locais que não têm a menor significado para a vida deles e felizes. E aqueles que vêm à presença de Deus insatisfeitos, porque o que eu tenho não é suficiente, porque o que eu possuo não basta, porque eu não compreendo a suficiência da graça. Por mais que eu seja um discípulo e tenha visto Jesus realizar vários sinais, por mais que eu seja um teólogo, mas é ela quem entende o que os discípulos não compreendem, que a graça de Deus é tão suficiente que uma migalha dela é o suficiente para que você seja uma pessoa feliz. Há um conto que está num livro de fugiu o nome, mas é Ítalo Calvino, isso, um escritor italiano, não cristão, pelo menos não de um cristianismo teológico, digamos assim, mas que ele escreve contos, é um escritor.
eu tive contato com ele numa reunião aborrecedora de um presbitério, que acontecia dentro de uma biblioteca de uma escola. E aí, enquanto eu ficava lá aborrecido, para não pecar mais do que já estava pecando, resolvi puxar um livro que estava na estante e ler. E era o livro do Ítalo Calvino. E li exatamente esse conto que eu vou resumir para vocês. Que é basicamente a ideia de um grande rei, que tinha um grande reino, e que o filho dele, em um determinado momento, já chegando à sua juventude, entra num processo depressivo. Tristeza profunda, de alma. E ele começa a buscar soluções. Primeiro ele imagina o óbvio, o filho provavelmente está apaixonado por alguma moça do reino, e provavelmente a moça não corresponde. Ele promete ao filho que se ele disser quem é a moça, ele fará com o seu poder e a sua autoridade fazer com que a moça se casasse com ele. Mas não era esse o problema. E depois de investigar e não encontrar solução, ele começou a chamar, obviamente, os magos, os sábios, os alquimistas, para dar uma solução. E ninguém conseguia dar uma solução que pudesse trazer o filho de novo à vida, porque o seu estado de depressão somente se aprofundava. E então apareceu um e disse a ele que esse filho estaria completamente recuperado, feliz, no dia em que o rei encontrasse a camisa de um homem completamente feliz, perfeitamente feliz, e trocasse, vestisse a camisa desse homem no seu filho, e aí o seu filho ficaria bom. O rei começou a procurar essa pessoa no seu reino. Foi, obviamente, nos religiosos. Conversou com um deles, um bispo, para saber se ele era feliz, e a resposta é sim, sou feliz. E aí a pergunta seguinte é, gostaria de mudar-se para a corte e morar dentro do castelo? Diz, claro, rei, seria um prazer. Então você não é totalmente feliz. Falta ainda alguma coisa. E ele continua procurando e não encontra. E ao longo do tempo, quase que desistindo, o rei um dia sai para uma caçada de javali com os seus súditos. E no meio da caminhada, cavalgando no seu cavalo, ele alveja um javali que entra na floresta. E ele desce do cavalo e segue para poder abater definitivamente o javali. E os seus súditos atrás. E quando ele entra na floresta fechada, enquanto ele procura o javali, ele ouve uma voz cantando. E ele segue a direção da voz até que chega a um local onde uma pequena choupana de palha, tem um homem cuidando de uma pequena horta, vestindo um sobretudo naquele clima frio e cantando, feliz da vida com a sua enxada. Ele pensou, será que é a pessoa que eu procuro? Então ele procura o homem, tem um diálogo com ele, pergunta finalmente uma série de coisas e por fim pergunta se ele é feliz. E o homem diz, sim, meu rei, sou feliz. O rei pergunta, mas você não gostaria de sair daqui e ir para o meu castelo? Ele disse, meu rei, muito obrigado. Estou feliz aqui. Provavelmente não seria tão feliz lá como eu sou aqui, mas agradeço muito o convite do Senhor. Então o rei falou, encontrei a pessoa. E disse, então só peço a você um favor. Falou, o que quiser, meu rei. E o rei começou a desabotoar o seu sobretudo. E ao abrir o sobretudo, o homem não tinha camisa. O que Ítalo Calvino quer dizer é que essas pessoas estão procurando o que nunca vão encontrar. A migalha da graça é suficiente. Não precisamos de acréscimos. E é isso que essa mulher percebe, compreende. E chega a um ponto um pouco além. Porque essa graça que é suficiente, ela não é apenas suficiente, mas ela também é surpreendente. Eu confesso que não sei achar a palavra aqui correta. Em inglês usa-se muito a expressão amazing, né? A ideia de que é alguma coisa quase que inexplicável, porque é profundo. Mas o melhor exemplo que eu já tive vem de crianças. Uma igreja que eu fui em São Paulo, que tem um culto para
filhos de americanos e estrangeiros, que é ministrado em inglês, mas num determinado momento da liturgia, as crianças vêm à frente e uma professora ou um pastor, seja lá quem for, traz a mensagem para as crianças. Naquele dia, as crianças todas sentadas no chão, eu aceitei próximo para ver, que eu me divirto muito com isso, adoro vê-los, e a professora foi falar sobre colocar a vela no alqueire e não debaixo do alqueire, mas no velador. E contando, obviamente, essa parábola de Jesus, ela acendeu a vela, pôs em cima da mesa e explicando para as crianças. Depois colocou um vaso de vidro para que elas pudessem ver, explicando que é necessário que esteja no velador, porque senão a vela apaga. E aos poucos a vela queimou o oxigênio e apagou. E então ela pegou uma outra vela para simbolizar o Espírito Santo, para dizer que o Espírito Santo realmente é quem mantém o fogo aceso. Quando ela foi virar a vela para acender, uma gota cai e sem que a vela se tocasse, o pavio de baixo se acende. E uma criança não se conteve e disse: "Uau!" É mais ou menos o que eu imagino quando a gente é surpreendido pela graça de Deus, que além de ser suficiente, é sempre, sempre, absolutamente sempre surpreendente. É muito mais do que nós conseguimos imaginar. E é basicamente o que o texto nos mostra, se você puder me acompanhar em um pequeno detalhe da passagem. Capítulo 6 de Marcos, verso 30. Você lê sobre a primeira multiplicação dos pães, correto? Agora, olhe que no verso 52, quando Jesus anda sobre o mar, diz o texto, porque não haviam compreendido o milagre. Qual milagre? Pães, novamente. Veja o capítulo 7, verso 2, e vendo alguns dos discípulos deles, dos fariseus, que os discípulos de Jesus comiam pão. É essa palavra que eu quero que você preste atenção. Há uma ênfase aqui no pão. Você tem, obviamente, o encontro de Jesus com a mulher Cirofenícia, no verso 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque era bom tomar o pão, mais uma vez. E logo depois você entra no capítulo 8 você encontra o segundo milagre dos pães. Você vai perceber que os peixes aqui são apenas circunstanciais, porque a ênfase é sempre no pão, e não, obviamente, no peixe. A pergunta é essa, verso 4, por exemplo, do capítulo 8, alguém poderia fartá-los de pão neste deserto? Verso 5, Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Portanto, a ênfase, obviamente, o foco aqui é, obviamente, o pão. Capítulo 8, verso 16, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Capítulo 17, por que discorreis sobre não ter pão? Capítulo 19, e quando partiu os 5 pães, quantos para os 5.000? Capítulo 20, e de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos pães vocês de fato recolheram? Ou seja, nesta passagem, entre o capítulo 6 e capítulo 8, Marcos cita pelo menos 17 vezes a palavra pão. E qual a intenção de Marcos? A intenção de Marcos é muito simples. Marcos está nos preparando para o fim do Evangelho, quando naquele dia ele tomou o pão, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo. É o que os discípulos não compreendem. Eles estão preocupados porque não tem pão no barco. O pão está no barco. O pão é ele. A ideia é óbvia, é uma ênfase tão grande em pão que vários comentaristas dizem que esta é a teologia da ceia de Marcos. Porque está nos mostrando exatamente o significado do pão. Pois bem, meus irmãos, é isso que aquela mulher Cirofenícia experimenta. Por causa da tua palavra, vá. Porque não apenas a filha foi curada, mas agora ela pode se assentar na mesa com o Senhor. Aquela que não tinha dignidade para usufruir da graça, agora se assenta
na mesa com Ele. O que os irmãos farão no próximo domingo, quando se assentarem diante da mesa do Senhor, todos nós indignos, mas agora tornados dignos de assentar. A graça de Deus nos surpreende de forma tão impressionante, que na verdade Ele nos mostra e nos concede muito mais do que a migalha que nos é suficiente. E se você tem um pouquinho de discernimento, você terá tantas experiências dessa graça que te surpreendeu, talvez até mais do que as minhas. Eu confesso que fiquei dividido aqui de ilustrar isso com a minha experiência da minha última viagem para ver o meu filho que mora no exterior. Contudo, é uma história longa, mas história de graça. Mas deixe-me voltar no tempo, quando eu tinha por volta de 18 anos, e trabalhava naquela banda que eu contei aos irmãos. E só que o meu salário era pago com um cheque que me era concedido no Rio de Janeiro. Portanto, eu morava em Goiânia e uma vez por mês precisava ir ao Rio, no chamado bate e volta. Eu não sei por que chama bate e volta, é bate-apanha, porque você apanha na ida e apanha na volta. Você vai e volta quebrado. Me lembro até hoje que as passagens de Goiânia para o Rio eram vendidas num ônibus direto da São Geraldo. Tá? E essa viação fazia viagem em aproximadamente 16 horas, 18 horas. Eu saía na noite de sexta para poder voltar. Era assim todo mês. Terminava o ensaio, já ia para a rodoviária, entrava nesse ônibus e vinha embora. Salário de professor, vocês sabem, é muito. Professor auxiliar ainda. E eu viajava quase sempre no final do mês com dinheiro contado. Saía uma noite, passava uma noite lá só, porque eu chegava no final da tarde, passava a noite no outro dia, naquela mesma noite eu vinha embora, no mesmo dia, nem chegava a dormir lá. Já pegava um ônibus de volta. Às vezes não tinha ônibus direto, Rio-Goiânia, então eu tinha que fazer a ponte em São Paulo. Eu vinha Rio-São Paulo, São Paulo-Goiânia, ou Goiânia-São Paulo, São Paulo-Rio. Então, era o meu esquema, fazia isso. E naquela ocasião eu fiz isso. Cheguei ao Rio, tudo ok, e entrei no ônibus de volta para São Paulo às 11 horas da noite, já fazendo as contas. Eu chego lá em São Paulo por volta das 5, na antiga rodoviária, se alguém conheceu, no centro da cidade, onde não está mais, hoje é Tietê, mas na antiga rodoviária de São Paulo, e pego o ônibus às 7 da manhã. Quando for final da noite, eu estou em Goiânia. Foi essa a minha conta. E me encostei no banco e tive aquele sono, vocês sabem que é sono de ônibus, né? Aquele sono dentro do ônibus. O problema é que nós estávamos na década de 80, início, quando a nossa inflação chegou anual a 1.400%. Tá? Quem é da minha idade vai se lembrar disso. Você comprava tudo que você podia no dia do pagamento, porque no outro dia já não era possível. E durante a viagem, eu que viajava com dinheiro contado, durante a viagem, enquanto eu dormia calmamente no ônibus, adivinha o que aconteceu? Isso, mudança na tabela de preço. Chego em São Paulo, não conhecia ninguém, e sem saber de nada. Vou ao guichê, agora eu me lembro também da empresa chamada Nacional Expresso, e peço para o rapaz uma passagem para Goiânia. Rapaz, tira a passagem, eu pedi para ele, primeira decepção minha, falei, eu quero uma passagem para as 7 horas da manhã. Não, tudo cheio. Próximo ônibus que tem vaga é às 17. Falei, tudo bem, 17 dá-se um jeito. Tudo bem, me dá uma passagem. Ele emitiu a passagem, me deu e eu dei o dinheiro. Quando eu entreguei o dinheiro, ele disse, está faltando. Não é suficiente.
Confesso que eu me vi andando em São Paulo, pedindo dinheiro e dizendo que eu precisava voltar para minha casa. Não conhecia ninguém. Não existia Pix, não tinha cartão, não tinha a menor condição de eu arranjar qualquer dinheiro ali. E quando ele disse, não tem, e eu paralisei, congelado, tentando pensar, o que eu faço da minha vida agora? Não existe nem celular para eu ligar para alguém. Uma voz masculina, que eu com certeza nunca mais ouvirei, e nem sei de onde veio, disse ao rapaz do guichê, dê a passagem a ele, que eu completo a diferença. Saí dali só com a passagem. Me sobraram algumas moedas no bolso. Eu ia passar o dia em São Paulo. Atravessei a rua, fui até a padaria e comprei um pão francês. Foi a minha refeição daquele dia. O melhor pão que eu já comi na minha vida. O pão da graça. Que surpreende quando você não espera. Quando você não imagina, lá está o seu Senhor te oferecendo muito mais do que migalha. E aí a surpresa é maior, porque não bastou me dar um pão numa rodoviária. Ele um dia me coloca na sua mesa para comer o pão, que é o corpo dele. E não bastasse isso, eu, com toda a minha indignidade, recebo da parte dele a graça de celebrar em nome dele essa ceia. Por quê? Porque, na verdade, essa mulher compreendeu absolutamente o que significa a graça de Deus. E a pergunta, meus irmãos, é muito simples e eu concluo aqui, com 3 aplicações, se os irmãos me permitirem. A primeira, eu realmente não entendo por que eu e você somos pessoas tão insatisfeitas assim. Por que a gente caminha na vida como se as coisas fossem tão ruins? Por que nós, na verdade, não compreendemos de fato que a graça de Deus é mais do que o suficiente? O que Ele já nos deu, nos basta. Se Ele não me der mais nada nessa vida, o que Ele já me deu é suficiente. Ou como cantamos hoje, se o irmão presta atenção no que canta, quando dissemos, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar com Ele, por que essa insatisfação? Porque os nossos visitantes, quando vêm aqui, não veem nosso rosto, o rosto de pessoas felizes, alegres porque encontraram a graça suficiente e surpreendente do Senhor. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos, porque faço a mim em todo esse tempo. Digo mais, digo, irmão, que agora o irmão pode sair, ir embora para casa, não vá de imediato, acho que tem algumas celebrações antes, mas você pode sair, e a opção diante de você é essa. Viva como José Pepe Mujica, e saia daqui confiando no erro. Não acredita em Deus, mas espera estar errado. Saia confiando e colocando a sua esperança nessa incerteza. Ou seja como a mulher Cirofenícia, que tendo ouvido de Jesus, se colocou aos seus pés dizendo, sim, basta uma migalha da tua graça. Essas são, obviamente, as 2 opções. Eu gostaria de concluir pedindo ao irmão que leia comigo uma passagem. Gostaria de ler a uma só voz com você. Se você puder ler, não vou ler nem no meu texto, eu vou ler na projeção, que aí eu não leio diferente do que vocês vão ler. O texto é
segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que começamos lá atrás, no sábado, a meditar, no verso 21. Se você quiser ler na projeção, mas eu gostaria que lêssemos juntos, por favor. Leamos. De sorte que somos nosso meio. Em nome de Jesus. 21, por favor. É o 21 que eu gostaria. Isso. Por favor, leiamos juntos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que eu acabei de dizer aos irmãos é a consequência natural da vicariedade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, que é digno de toda honra e toda glória, se fez indigno para que eu e você pudéssemos ser dignos de assentar em sua mesa. Eu espero que você compreenda a imensidão dessa obra. E espero mais, que você saia daqui feliz, porque a graça de Deus é suficiente. E que Deus te surpreenda, meu irmão, a cada dia, a cada manhã, a cada detalhe da sua vida, para que você possa sempre renovar a sua confiança no Deus cuja graça é suficiente e que em sua misericórdia assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter lugar à sua mesa. Que Deus o abençoe. Louvado seja Deus, pastor. Só pode permanecer aqui, por favor. Louvado seja Deus, meus irmãos, por esse tempo tão especial. Pastor Valdson está aí? Cadê ele? Por favor, pastor. Gostaria de pedir ao pastor Valdson que fizesse uma oração e depois eu vou pedir ao pastor Joey para impetrar a bênção, e eu gostaria que a igreja permanecesse um pouquinho, só para fazer alguns agradecimentos e dar algum aviso. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, dá-nos, ó Deus, a bênção de percebermos o quão preciosa, maravilhosa é a Tua graça na nossa vida. Sim, Deus. Abra os nossos olhos, Senhor. Ó Deus, que ao percebermos isso, que ao conhecermos a Tua graça, Senhor, que nos entreguemos a Ti, que nos rendamos a Ti. Ó Deus, e que a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança estejam somente postas em Ti. Amém. Não em nós mesmos, não no que temos ou que possuímos, mas exclusivamente na Tua graça. Sim, Deus. Ó Deus bendito, continua cuidando de nós, continua cuidando do Teu povo, da Tua igreja, dando prosperidade, ó Deus, ao Teu povo. Sim, Deus. Ó Deus, e dando da bênção, da graça do Senhor, Sim, a essa igreja amada, Senhor. Sim, Deus. Que dias, meses, anos, ó Deus, possam vir, e que o Senhor abençoe rica e poderosamente a cada um. Sim. E que, ó Deus, sejam instrumentos do Senhor para, ó Deus, abençoar essa cidade, no nome de Jesus. Amém, Deus. Que, ó Deus, ao ouvir falar, ó Deus, da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova, possamos ouvir notícias de que, ó Deus, o Senhor tem feito uma grande obra na vida da igreja, e Sim. que a igreja tem sido instrumento do Senhor para abençoar, para salvar, ó Deus, essa cidade. Amém, no nome Deus. de Jesus. Continua abençoando, ó Deus, a liderança dessa igreja. Amém, Continua abençoando o Senhor a cada irmão, a cada irmã, cada família, no nome de Jesus. Te bendizemos, ó Deus, por essa celebração. Te agradecemos pela vida e pela instrumentalidade, ó Deus, do Teu servo, ó Deus, Reverendo Joey. Que o Senhor continue, ó Deus, o abençoando e fazendo dele esse instrumento, ó Deus, de edificação da Tua igreja. Amém, Deus. Em tudo Te bendizemos, em tudo Te exaltamos e Te rogamos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. 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 E agora, ó Pai,
E amados irmãos, que a graça suficiente e surpreendente de Cristo Jesus, que o amor eterno do Deus Pai, e que também a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja também com toda a igreja do Senhor Jesus, e que seja assim desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amém. Assentai-vos, queridos. Eu gostaria muito de deixar